todos nós celebramos a Páscoa, sim, mas temos entendimentos diferentes sobre a Páscoa. Infelizmente, a Páscoa foi invadida por símbolos que não são símbolos cristãos. Hoje, a Páscoa, ela tornou-se apenas uma festa aonde se compra ovos de chocolate. E o pior de tudo, que o ovo é do coelho. Eu nunca vi coelho colocar ovos. Você sabia que coelho não põe ovos? Pois é. E aí na Páscoa, o coelho põe ovo. E pior, é de chocolate ainda o ovo. Que história bagunçada é essa? Né? E as crianças crescem muitas vezes com esse entendimento de que Páscoa é coelhinho, de que Páscoa é chocolate, é ovos de chocolate. Mas não, isso tudo é um engano, isso tudo é uma mentira, isso tudo é comércio, isso tudo é sincretismo religioso. Isso é misturar aquilo que é a palavra de Deus com outras religiões, com outros símbolos que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E o texto que eu acabei de ler para vocês, de Lucas, nós temos Jesus se dirigindo para Jerusalém. E agora ele está no final do seu ministério. E isso é uma sexta-feira. E ele vai se dirigir para um cenáculo. E neste cenáculo Jesus vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Ele vai organizar todo aquele ambiente para celebrar a última Páscoa, junto com os seus discípulos. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a Páscoa não é uma festa cristã. Começa por aí. A Páscoa, na verdade, é uma festa judaica. A verdadeira Páscoa, ela começa com o povo de Israel. Vocês lembram, quem gosta de assistir aqui as novelas da Record, e que já assistiu com certeza a história de Moisés, a história do Mar Vermelho, o povo de Deus lá no Egito, vocês lembram disso? E como Deus salvou o seu povo da escravidão do Egito. E ali foi celebrada a Páscoa, porque a palavra Páscoa significa passar por cima. E em que momento a Páscoa foi celebrada? A Páscoa foi celebrada na última praga enviada por Deus ao Egito. Quem lembra qual é essa última praga? Das 10 pragas, qual foi a última? A morte dos primogênitos. Todos os primogênitos iriam morrer naquela noite, seja de animal, seja das famílias, aonde houvesse uma vida, aonde houvesse um primogênito, as vidas seriam ceifadas. E Deus então faz uma aliança com o seu povo. E a Páscoa consiste em quê? Em que cada família judaica iria separar um cordeiro, um animal, uma ovelha, um cordeiro perfeito, sem mancha, não podia ser aleijado, não podia ser cego, tinha que ser o cordeirinho mais perfeito. E esse cordeirinho iria ser morto, e o seu sangue seria colhido. Olha que imagem até aterrorizante. Não tem nada de coelhinho, não tem nada de chocolate. Na verdade estamos falando de morte. A Páscoa judaica é celebrada com a morte de um animal. Aquele coelhinho, ele seria morto e o seu sangue seria colhido em uma vasilha. Eles comeriam a carne daquele animal durante a noite. E aí Deus tinha um pacto, uma aliança e um sinal que seria para aquele povo, que eles teriam que pegar o sangue daquele cordeiro e passar nas portas de suas casas, como um sinal, como uma marca. Para quê? Para que quando o anjo que viria tirar a vida dos primogênitos viesse sobre o Egito, aonde houvesse a marca daquele sangue na porta da casa, o anjo não entraria naquela casa não haveria a morte do primogênito. Então o anjo passaria por cima. E isso é Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima. Páscoa significa que uma condenação que viria para alguém, essa condenação não mais vai cair sobre alguém. Essa condenação passa por cima, pula você. Vamos dizer que algo terrível teria que acontecer com a sua vida, mas de repente algo acontece em que esse algo terrível não mais acessa a sua casa, passa por cima e não entra na sua casa. Isso é Páscoa. Páscoa significa livramento. Páscoa significa libertação. Páscoa significa estar livre da morte. Aleluia. Cadê os coelhinhos? Cadê o chocolate? Aleluia. Não tem nada disso. Os elementos da Páscoa, na verdade, eles são o cordeiro que seria sacrificado,
os pães sem fermento, olha, nada a ver, pães asmos. Essa seria a refeição dos judeus para celebrar a Páscoa, o cordeiro. E aqui já começa um problema, né? Que a Páscoa se comia carne. O prato da Páscoa não era peixe, não era bacalhau. O prato da Páscoa era cordeiro assado. Era esse o prato da Páscoa, né? E de alguma forma não se come carne. E nós respeitamos a tradição de quem quer que seja, mas essa tradição não é bíblica. Essa tradição não está na palavra de Deus. Não há em nenhum momento instrução alguma para fazer restrição de algum alimento durante a Páscoa, e muito menos durante o que vem depois da Páscoa. Eu vou falar já para vocês o que ficou no lugar da Páscoa. Mas os elementos da Páscoa eram o cordeiro que seria assado, os pães asmos, que é um pão sem fermento, sem levedura, não é isso? Já assou pão sem fermento, irmão? Fica uma bolacha dura, um negócio seco, não é gostoso, mas é a Páscoa. E tinha um outro ingrediente: ervas amargas. Ervas amargas. Você quer realmente celebrar a Páscoa do jeito certo? Primeiro que nós não somos judeus, não precisamos celebrar a Páscoa, porque a nossa Páscoa já foi cumprida em Jesus. Vou falar já para vocês sobre isso. É de nós obediência. Não adianta de nada nós fazermos rituais vazios, mas as nossas vidas continuar a mesma coisa. Não adianta de nada você não comer carne durante a semana da Páscoa, mas estar intrigado com os seus familiares. Você está entendendo? Não adianta de nada você fazer restrição alimentar, mas ser uma pessoa rude, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não respeita o marido, não respeita a esposa, briga com todo mundo, é violento, a boca está cheia de palavrões pesados, e aí está fazendo jejum. Para que esse jejum? Desculpe a minha sinceridade, mas eu estou falando amparado pela palavra de Deus, que isso não tem nada a ver com Páscoa, isso não tem nada a ver com jejum. O jejum que Deus quer que nós façamos, é o jejum da boca, é o jejum do pensamento, é o jejum do coração, de um coração transformado, de uma mente sadia, de uma boca que sai palavras de bênção. É esse o verdadeiro jejum. Não uma tradição vazia, não é porque é um prato, porque você comeu a carne A, a carne B, se é vermelha, se é branca, se é de peixe. Isso aí não altera nada. O que altera é a nossa relação com Deus, é a nossa obediência à palavra de Deus, é a nossa relação com o próximo. Toda a lei de Deus resume em 2 mandamentos: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Deus enviou o seu juízo sobre o Egito, mas aonde havia a marca do sangue, ali não houve morte. A morte não entraria. Por quê? Porque naquela casa já havia morrido um cordeiro substituto. Por que na casa dos judeus os primogênitos não morreria? Porque naquela casa o cordeiro já foi sacrificado. Alguém morreu no lugar do primogênito. Houve uma morte substituta. E aí nós começamos a entender o significado de Páscoa. Páscoa para os judeus representa a libertação lá do Egito, mas a Páscoa já apontava para um futuro, aonde Deus enviaria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Este seria o Cordeiro que nos substituiria em nossos pecados e na nossa morte. A Páscoa aponta para Jesus. No versículo 14, versículo 15, nós lemos que Jesus, ele estava ansioso, ele desejava, como diz o verso 15, diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus, ele havia desejado aquele dia, que chegasse aquele dia. Aquele dia era um dia muito importante, era uma quinta-feira à noite, e Jesus sabia que naquela madrugada ele seria traído por Judas, ele seria preso, ele seria julgado injustamente, ele seria cuspido, ele seria torturado, colocaria uma cruz sobre seus ombros, e naquele dia seguinte ele estaria pendurado em uma cruz, condenado com malfeitores, sendo ele inocente.
Chegou o dia do seu sofrimento. O cumprimento final do propósito de Jesus havia chegado. E este dia é justamente o dia da Páscoa. A Páscoa aponta para o cumprimento final do propósito de Jesus. Jesus não veio a este mundo criar uma religião. Jesus não veio a este mundo criar regras, normas de uma nova religião. Jesus veio a este mundo morrer no lugar de pecadores, morrer e a sua morte ser a nossa salvação. Jesus, ele veio a este mundo como um cordeiro substituto, como alguém que dá a vida para substituir outro na sua morte. A condenação que era para nós caiu sobre Jesus. Esta era a missão de Jesus.